Hoje estamos aqui para falar sobre uma obra que repercutiu muito no ano de 1890 e até hoje repercute no nosso dia a dia. No século XIX surgiu um autor, desenhista, cronista e escritor brasileiro, filho de embaixador português. Seu nome era Luís de Azevedo e com a ajuda de seu irmão ele começou sua carreira literária no Maranhão. Já no Rio de Janeiro começou a escrever obras com caráter voltado ao naturalismo, em oposição às obras românticas que estavam no gosto público da época. Porém, o que mais chama a nossa atenção nas obras de Luís de Azevedo é o fato de ele ser reconhecido como autor das massas. Ao invés de se focar somente em personagens particulares, ele adota como personagem principal um grupo social, como é o caso de suas obras, como A Casa de Pensão, O Mulato e provavelmente a obra que mais captou essa essência, O Cortiço. Olá, hoje estamos aqui com o professor Mauro, formado em Letras pela USP. Professor, iríamos fazer uma entrevista sobre o Cortiço e a primeira pergunta é: por que o Luís de Azevedo é considerado um autor com um olhar voltado ao coletivo? Bem, o próprio título da obra sugere a preocupação do autor com o coletivo. Ele foge do aspecto do indivíduo e passa a falar sobre a coletividade. O título é O Cortiço, que vai representar, com toda certeza, o protagonista dessa obra. Então, a preocupação dele realmente é essa, é voltar o texto para a postura, para a conduta, para o cotidiano de um grupo, os moradores daquele ambiente. E você acha que essa caracterização em grupo pode ser considerada uma crítica? Com certeza é uma crítica. Na verdade, ele quando escreve essa obra, nós estamos lá no início dos anos 900, eu entendo que essa obra seja uma previsão daquilo que nós encontramos socialmente no nosso país nos dias de hoje. E um exemplo disso, qual você daria? A cidade do Rio de Janeiro é uma boa ilustração. Para quem conhece o bairro como Copacabana, fica nítido que os 4 primeiros quarteirões do bairro, a partir da praia, são habitados pelo João Romão e pelo Miranda. E os morros que ficam no fundo seriam a extensão dessa obra, O Cortiço. A festa tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. O Cortiço conta a história de João Romão, um típico português que veio para o Brasil para fazer a sua riqueza. Logo no começo, João Romão era de um pequeno mercado e a partir daí começa a fazer qualquer coisa para ficar cada vez mais rico. Ele se junta com uma escrava fugida, Bertoleza, e com sua ajuda ele monta o seu cortiço. João Romão, a gente tá junto há tanto tempo, trabalha junto todo dia. Vá, diga logo de uma vez, ora sebo. É que você me respeidou para guardar todo dia. Quê? Estás querendo teu dinheiro de volta? Não, eu não tô não. Ah. Eu só queria saber se o dinheiro que me deu para guardar já dá para comprar a minha carta de alforria. Não, ainda não. Tenho medo do meu dono aparecer. As escravas fugidas. Teu dono está longe. Esquece. Depois estás tão velha que ele nem vai te querer mais. A partir daí, a história toma o seu rumo e começa a contar a história de diversos personagens, como é o caso de Jerônimo, um português que veio para o Brasil com a sua família, porém acaba se apaixonando por uma brasileira, Rita Baiana. Podemos perceber que durante o livro que existem 2 focos principais. O primeiro seria João Romão e Bertoleza, na qual explora a ação burguesa do português ao se aproveitar dos outros para obter um maior lucro, principalmente de Bertoleza. A segunda seria de Jerônimo e Rita Baiana, o exemplo de um português exemplar que veio para o Brasil com sua família e os deixa para ficar com Rita Baiana. Contudo, o personagem principal do livro não são pessoas particulares, mas sim o conjunto em que vivem. No caso, seria o Cortiço.
romance naturalista. O romance naturalista surge quando os autores dessas obras procuram associar a ciência com a literatura, por meio de uma literatura experimental. Esse tipo de romance ele é baseado principalmente em grandes cientistas da época, como por exemplo Darwin, que pode ser visto durante o livro muito bem a sua lei da sobrevivência das espécies. Além disso, a Luísa Azevedo procura durante a sua obra demonstrar o zoomorfismo. O que seria o zoomorfismo? A procura da similarização do homem com o animal, porque ele não é nada diferente disso. E por que o autor utilizou tanto o zoomorfismo na obra? Porque, na verdade, ele traz elementos darwinistas e deterministas para a obra, especialmente darwinistas, né? Ele apresenta aquela sociedade humana, né, formada por seres não civilizados, digamos assim, né, com um comportamento que se aproxima demais, né, dos animais de modo geral. Isso é considerado o darwinismo social. Né? E é verdade que ao empregar esse zoomorfismo, o autor tinha o objetivo de unir a literatura com a ciência? Né? Com certeza, né? É nítida, né, a presença das teorias europeias do período, né, como o determinismo e o próprio darwinismo, né, a essa obra que é literária, com toda certeza. Durante a obra, a Luísa Azevedo ele procura demonstrar que o ser humano ele é fruto da sociedade em que ele vive. E isso se daria por 3 fatores principais. A raça, o momento em que ele vive e a sociedade em que ele está vivendo. O que leva João Romão a oscilar entre o bem e o mal? Talvez o fato dele ter uma visão assim, burguesa de mundo. Né? Ele trabalha, né? ele compreende, ele vê o trabalho como uma ferramenta de transformação social, né? De vida. Né? Ao mesmo tempo em que ele promove, né? Em que ele oferece àquela comunidade parte, né, dessa riqueza, a mim parece que os objetivos, numa análise mais profunda, né, o que ele objetiva é se dar bem, né, é explorar, né, aquela comunidade, oferecendo trabalho na pedreira, né, recebendo os aluguéis, né, e tendo o único ponto comercial que pudesse abastecer as pessoas que lá viviam. E você acha que o autor usa o livro como uma forma de avaliar a repatriação dos portugueses, como o caso de Jerônimo? Com toda certeza, né? Quer dizer, a vivência do Jerônimo deixa isso muito claro, né? Ele é um português, ele é casado, ele tem uma filha e vem ao Brasil viver dentro do cortiço. E rapidamente ele assimila o modo de ser, absorve o jeito de ser do cortiço e acaba abandonando a mulher e a filha, né? E passa a ter um caso com a Rita Baiana. Você acha que o livro é uma crítica à sociedade da época? Com certeza, né? Eu acho que o livro deixa muito claro que a tendência da sociedade brasileira, tendo como ilustração o Rio de Janeiro, né, é essa, ou seja, né, você ter uma elite dominante, branca, né, e ao fundo essa ideia, né, seria uma base de pirâmide, né, pessoas que não vivem realmente com o mínimo necessário para uma vida considerada digna. E existe alguma relação com a formação das favelas de hoje em dia? Com certeza. Para quem tem a história, né, informações sobre a história brasileira, né, os cortiços do Rio de Janeiro foram sendo eliminados do cotidiano da população mais abastada, né, e sobrou para o morador do cortiço a alternativa de subir o morro, né, e ali contribuir para
o fomento, para o aumento da população marginalizada nas favelas do Rio de Janeiro. Isso vale para as demais cidades brasileiras, inclusive. Essa foi a nossa entrevista com o professor Mauro sobre o cortiço. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O livro Cortiço, de Aloysio Azevedo, não tem somente grande importância para a sua época, mas também tem grande importância para a atualidade. Tanto é que a gente faz prova até hoje dos seus livros.